Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $84 mil, Bitcoin que está volátil e não consegue se decidir. A gente acabou de ter uma notícia muito positiva ligada à SEC e à Ripple, que está fazendo não só o Bitcoin subir, mas as altcoins pumparem. A grande dúvida é, será que enfim a gente está pronto para retomar uma tendência de alta no Bitcoin e, tão importante quanto, ter um movimento forte e duradouro das altcoins? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar falando com vocês um pouco sobre o que aconteceu, né, e o dia importante que nós vamos ter hoje. Afinal, a gente acabou de ter a notícia hoje de manhã que a SEC encerrou o processo dela contra a Ripple, tá bom? Então isso, obviamente, é muito bom não só para a Ripple, mas para todo o mercado cripto. A gente precisa lembrar que alguns meses atrás a gente estava com uma SEC claramente contra as criptomoedas. Eu realmente nunca tinha visto a SEC tão contra a cripto igual a gente estava nos últimos meses aí, antes do Trump ganhar. E ela ter largado esse processo contra a Ripple é um sinal de que eles estão um pouco mais sensatos em relação às criptomoedas, né? Porque eles não entraram em processo só contra a Ripple, entrou contra dezenas de criptomoedas e eles não paravam de entrar. Até na última semana deles lá, eles entraram contra a HNT, né? Então, isso é um bom sinal, isso mostra que provavelmente a SEC não vai ser mal intencionada igual estava sendo no ano passado, tá bom? Até o começo desse ano, até o Trump entrar. Então o Gary Gensler ter saído, a gente ter novas pessoas lá, já nos mostra o primeiro ponto positivo aqui. Terem tirado esse processo contra a Ripple é um ótimo sinal, porque não era um processo justo, e isso mostra que eles vão ser mais abertos à inovação e às criptomoedas. Então, isso é um ótimo sinal, tá? Quando a gente teve a notícia, a Ripple deu uma pumpada aqui, como vocês podem ver, né? A gente chegou a subir aí seus 12%, a dominância também despencou. Já estava despencando lá de mais cedo, mas despencou mais. Então isso é um bom sinal, né? Essa dominância que estava acima dos 62 já volta para os 61. Então é um bom sinal para as altcoins no curto prazo, mas eu diria que ainda é cedo para a gente comemorar, né? A maioria das altcoins ainda está numa tendência de baixa, e o primeiro ponto que a gente precisa para essas altcoins se recuperarem é o Bitcoin conseguir demonstrar força, coisa que ainda não aconteceu, tá? E vamos falar um pouco sobre o Bitcoin aqui, já que a gente vai ter um dia muito importante para o Bitcoin e para os mercados globais. A gente está vendo um dia de recuperação da queda de ontem, junto com uma recuperação também do S&P 500 da Nasdaq, que despencaram ontem, então voltando para o meio do caminho aqui. O que vai ter hoje? Hoje às 3 horas da tarde tem decisão de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? E às 3h30 o Powell vai falar. Então ninguém sabe como que o Powell vai estar desta vez, mas a grande dúvida do mercado é quando a gente vai começar o corte de juros? Será que vai ser em maio? Só 16% do mercado acredita nisso. Será que vai ser em junho? Já temos mais de 50% acreditando, tá? Então, o primeiro ponto é, quando vai começar o corte de juros? E o segundo, quantos cortes vai ter até o final do ano? A maioria do mercado, nesse momento, acredita que vamos ter 2 cortes, entre 1 e 3 cortes. A maioria acredita que vamos ter 2. Então, eu acho que vai variar bastante, tanto o dia que a gente vai começar os cortes, quanto quantos cortes a gente vai ter até o final do ano. Se a gente tiver 3 cortes, eu imagino, se o mercado precificar 3 cortes, né, eu imagino a gente pumpando. Se o mercado começar a precificar um corte, ferrou, a gente deve dumpar, tá? Então acho de maneira muito clara que a gente vai ter um dia decisivo para S&P, para Nasdaq, que claramente vai impactar no Bitcoin. Então, a partir das 3 horas da tarde, fiquem atentos, porque a gente deve ver esse mercado andando e tomando uma decisão para a gente ou formar novos fundos aqui no S&P e na Nasdaq, o que seria terrível para o Bitcoin, cara, o que realmente poderia levar a gente para novos fundos no Bitcoin em alguns dias, se essas quedas se mantiverem, né? Até porque o Bitcoin está um pouco mais forte, né, do que S&P e Nasdaq. O Nasdaq está subindo aqui 2,5, o Bitcoin está subindo quase 10, né? Então a gente está um pouco mais forte, mas não tem como a gente se segurar se a gente começar a ver uma Nasdaq despencando 20%, né? A gente já chegou a cair ali 15%, se eu não me engano. Se a gente vê essa queda aqui, 14%, se a gente vê essa queda indo para uns 20%, cara, não tem muito para onde correr, o Bitcoin vai continuar caindo, provavelmente para perder fundo. Então, é um dia decisivo, cara, esperamos aí que o Powell não ferre com os mercados.
Afinal, faz muito tempo que ele não fica pressionado assim, né, para uma reunião. Cara, porque todas as últimas reuniões o mercado estava próximo da máxima histórica e tal, então fazia tempo que a gente não via quedas assim, né, como eu disse para vocês, Dow Jones desde 2022, S&P desde 2023. Se o S&P 500 perder esse fundo, provavelmente a gente vai ter a maior queda desde o bear market de 2022. Então entenda que o Powell, ele tá meio pressionado, cara. Ele não pode ser tão duro com os mercados hoje não, senão vai começar a dar problema, né? Então, vamos ver, vamos ficar de olho com isso aí e a gente atualiza vocês aí. Se tiver muita volatilidade num vídeo na noite, de qualquer maneira, para os membros, a gente estará transmitindo ao vivo de 3 horas até o final das entrevistas dentro do servidor e aqui no YouTube também, tá? Se você não é membro, considere se tornar membro. Então é isso aí. Tá? Então, um dia bem decisivo aí. Em relação ao Bitcoin, caras, eu realmente acho que a gente tá devendo, tá? Eu imaginaria a gente um pouco mais forte, já tendo conseguido romper esse 85, em especial com uma notícia muito positiva, caras. Pode ter muita gente nova aí, mas essa briga da SEC e da Ripple tem muitos anos mesmo, tá? Então, ter resolvido isso, cara, eu esperava, sinceramente, mais, tá? E nesse momento, caras, eu fica um pouco neutro aqui no curto prazo, já que a gente vai depender muito do que vai acontecer aí em relação ao Powell hoje. E enquanto a gente não romper com força esses 85 mil dólares, formando um pivô importante no 4 horas, caras, eu acho que, assim, é uma situação meio indecisa aqui, tá? Então, eu acho que estamos bem indecisos no curto prazo, e eu acho que as tomadas de decisão que a gente deve tomar foram feitas na queda no longo prazo, tá bom? Eu acho que o curto prazo tá muito indeciso, vai depender do que o S&P 500 e a Nasdaq vai fazer, infelizmente, tá bom? Mas um fato é, se a gente tiver um dia positivo para S&P 500 e Nasdaq, um pivô de alta nessa região aqui, seria um dia importante, seria um dia onde a gente tem notícias positivas, fazendo o preço, fazer um pivô no 4 horas, que seria o primeiro passo aqui, tá? Então fiquem atentos a um rompimento forte dos 85 mil dólares. Se isso acontecer, provavelmente a gente faz um vídeo à noite também, tudo bem? Outro ponto importante que eu destaco para vocês é que a gente está consolidando falsos rompimentos para ambos os lados. A gente teve essas notícias positivas hoje, senão eu acho que a gente estava rompendo para baixo de novo, tá bom? Além disso, o S&P também ajudou, né? Subindo, assim como a Nasdaq. Então, eu acho que é importante segurar esses fundos, caras, né? A gente formou vários fundinhos aqui no 79, 80, 81. São fundos que, assim, se perder os 81 eu já vou achar péssimo, porque a partir daí eu vejo novamente a gente num padrão de continuação da baixa. A gente tá tentando recuperar o rompimento aqui. Se voltar aqui rompendo, caras, é meio para testar fundo ali, tá bom? Então, cuidado com os 81, olhe para um rompimento forte dos 85 como algo positivo, tá? Quando eu falo do sentimento aqui, eu acho que a situação não mudou muita coisa, tá? A gente continua vendo falsos rompimentos sem grandes open interest, então não tem como eu olhar e falar, não, esse open interest aqui tá confirmando e tal, cara. É uma porcentagem muito pequena, né? Nem 5%. Então falta um rompimento mais forte. Passando, você vê o Bitcoin nos 86, caras, aí sim eu quero olhar e ver se entrou o Open Interest, se a gente tá vendo uma melhora dos indicadores. Por enquanto, caras, no curto prazo a gente não tem melhora, no curto prazo a gente tem os indicadores bem neutros aqui, tá? Consolidando, sem grandes rompimentos, ou seja, não tinha rompimento confirmado para baixo ontem, não tem um rompimento confirmado para cima hoje. Então o mercado tá bem chato, na verdade, esse curto prazo aqui, tá bom? Nesse momento eu olharia justamente para os 86 com um aumento significativo de Open Interest para aí sim a gente cogitar ficar um pouco mais otimista no curto prazo, tá bom? No longo, caras, eu acho que, assim, é uma loucura as pessoas estarem falando de bear market agora, as pessoas estarem falando que o preço não vai subir, com a gente no menor patamar da história de pessoas vendendo, pessoas desesperadas, de extremo medo, tudo. É impressionante, só me prova que a gente sempre vai ter oportunidade nesse mercado, porque quando tá no topo a galera quer comprar, quando tá no fundo a galera quer vender. Impressionante. Essas últimas semanas aí pra mim me deixaram pasmo com o quanto o mercado é ineficiente. Então, na minha opinião, no longo prazo a gente teve ótimas oportunidades de acumulação nas quedas. Eu ainda acho que o Bitcoin nos 84 é um bom preço para compra no longo prazo. E nesse momento eu fico só um pouco pé atrás com esse curto prazo que vai depender de Powell, que vai depender de S&P 500.
E a gente precisa desse rompimento para ter uma tendência de alta no curto prazo e a partir daí retomar uma tendência no longo, tudo bem? E se a gente conseguir fazer esse rompimento aqui, cara, aí sim eu imagino um pouco mais as altcoins se soltando, né? Apesar que essa dominância tá caindo bastante hoje, o que é muito bom, as altcoins estão subindo, mas ainda é pouco, né, cara? Essa dominância ainda tá muito, muito elevada, 61%. Então, senhoras, falta mais força do Bitcoin, falta uma recuperação da S&P 500, Nasdaq. Se isso acontecer, a gente pode começar uma out-season muito rapidamente, vai deixar todo mundo para trás, como sempre foi, né? A galera realmente acha que a out-season ela é aos poucos. Não, em poucos meses, assim, cara, a out-season vai acontecendo, as moedas vão pumpando em 2, 3 semanas, depois acabou. Então, a galera vai ficar de fora, eu já percebi isso. É triste, mas é a vida. E em alguns meses eu aposto que a gente vai estar numa out-season com um movimento de alta, com o Bitcoin renovando máximas históricas. E aí sim a galera vai querer comprar. Vocês acham que a gente vai estar fazendo o quê? Vamos estar vendendo para essa galera. Só temos que agradecer essa turma pessimista no fundo agora, que deu oportunidades de compra que eu não esperava no longo prazo, tá bom? Não esperava conseguir comprar Bitcoin no 76, não esperava conseguir comprar essas altcoins tão baratas igual elas ficaram, tudo bem? Então, sinceramente, no longo prazo eu continuo extremamente otimista e pasmo com as pessoas pessimistas. Talvez o melhor ponto de compra que eu me lembre do Bitcoin desde o último bear market. Tá bom? Tá muito claro pra mim. Tá bom? E se a gente tiver um dia ruim com S&P 500, Nasdaq despencando, caras, olhe para acumular investimentos no longo prazo. Eu não brincaria no curto prazo, como eu disse para vocês, está muito indeciso o mercado, mas no longo prazo, se a gente começar uma queda para os 80, para os 76 ali, eu estarei olhando para fazer mais compras pensando no longo prazo, tudo bem? E vamos ver aí o que o Paulo vai falar hoje, é um dia bem importante, beleza? Então, longo prazo extremamente otimista e pasmo com o pessimismo generalizado, curto prazo indeciso, precisamos romper com força os 85 e lá para 86 e tal, e aí a gente analisa com mais calma, valeu? Um forte abraço e a gente se vê!